Bom, vamos começar agora o exercício número 4, tá? Desta sessão de exercícios. Nesse exercício número 4, ele é um exercício de um livro de um autor que se chama Livy, tá? O sobrenome dele, Livy. É um livro muito legal de fenômenos de transporte. Eu trouxe aqui hoje para a gente resolver um exemplo que foi proposto nesse livro sobre o tema que a gente está estudando, tensão de cisalhamento, tipos de fluidos, né? Fluidos newtonianos, não newtonianos. E aí nesse exemplo aqui ele fala o seguinte, ele propõe, né, a determinação do perfil de distribuição da velocidade para um escoamento laminar estabelecido e permanente, tá? Então, essas informações são muito importantes. Escoamento laminar e permanente de um fluido do tipo newtoniano em um duto horizontal de seção circular de diâmetro constante, tá? E aí ele te fala o seguinte, né? Consideremos, então, o elemento de volume cilíndrico de raio R, minúsculo. Então ele propõe aqui que eu refiz havia uma figura, né, do livro, então eu refiz essa figura aqui para deixar mais didático a nossa proposta aqui. Ele fala que esse eixo para cima, que antes nós sempre chamávamos de eixo Y, ele chama de eixo R, tá? Perceba. Que ele sai do centro do tubo para, né, a extremidade. Ele fala aqui que supostamente eu tenho um comprimento L, tá? E esse tubo, né, está localizado então no eixo longitudinal do duto. Então ele quer saber, então hipoteticamente, como é que eu ficaria com este perfil de velocidades aqui. O que ele quer saber realmente? Então ele quer saber qual é a velocidade, tá? Que está correndo em direção a Z em relação a R, ok? Ele quer saber esta função, ok? Esta função. Então, este é o objetivo deste exercício, entender qual é esta função aqui, tá? Esse é o objetivo central, a gente vai chegar lá no final entendendo qual é esta função, ok? E ele te dá várias variáveis ali, isso aqui é um processo de dedução, né, que a gente tem que ver em algum momento, mas é uma dedução muito gostosa, você vai perceber. A primeira equação que a gente tem que tomar para si entender é que todo este corpo que está aqui, ele está na estática, tá? Ele está na estática. Quando eu falo que o regime, né, o escoamento laminar, ele está estabelecido, permanente, ele quer dizer que eu estou trabalhando na estática. Falei, mas você pode me perguntar, mas Agnes, se eu tenho movimento do fluido, né? Se a princípio dentro dessa tubulação aqui eu tenho velocidades aqui, né? Eu tenho velocidades, como é que eu estou na estática? Eu estou em equilíbrio estático, tá? Eu estou em equilíbrio estático. Isso quer dizer que as forças relativas, a pressão, tá? Forças de pressão, ok? Menos as forças, vou mudar aqui de cor, as forças aqui de compressão ou de cisalhamento, né, ou resultado ou contrários à pressão, eu teria então cisalhamento, tá? Melhor falando, cisalhamento. Lembra que eu comentei com você no último exercício em que a gente tinha então uma tensão cisalhante, né, como reação do meu movimento?
E eu comentei com você que eu tinha, então, dentro dessa minha estrutura, eu teria tensão de cisalhamento, né, em dois lados, e que eles seriam resultados, né, dessa reação ao movimento, né, o movimento tá para cá, eu tô fazendo reações para cá, forças de cisalhamento, tá? A pressão, a força de pressão é quem faz o fluido caminhar, né? Então, se você tem a sua caixa d'água da sua casa, ela é preenchida, né? É porque a bomba dá energia de pressão ao líquido e faz com que ele se movimente. Então, a variação de pressão faz movimentação do fluido, tá? Então, essa força de pressão, ela nada mais é, então, pressão, né? Vai ser essa força de pressão dividido pela área de contato. Essa área de contato aqui é a área normal, ok? Normal, ok? Se eu isolar isso aqui, eu tenho que força de pressão, ela vai ser igual, então, a variação da pressão ao longo da tubulação, vezes a área. Quem é a área numa seção circular? πr ao quadrado, tá? Pi, e eu vou colocar o que? R maiúsculo ou R minúsculo, tá? Eu vou usar aqui um R do eixo hipotético, porque ele chama esse R completo aqui de Rzão. Eu vou fazer a minha proposta toda num R hipotético, então no Rzinho, tá? Então, isso aqui é o que? É a força de pressão. Quem é? Vai ser variação da pressão ao longo da tubulação vezes π vezes R, tá? Ao quadrado. Essa força normal, a área normal, desculpa, ela é πr ao quadrado. Área normal, então, tá? Com um raio R, área normal, πr ao quadrado, ok? E a força de cisalhamento? Quem faz a força de cisalhamento é quem? A tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é, então, força de cisalhamento, tá? Dividido pela área. Que área é essa? É a área do perímetro, ok? Área do perímetro. Então, pensa que essa casquinha vai sofrer sobre o cisalhamento do líquido, né? O líquido vai passar na casquinha do tubo e ele vai atritar com as paredes do tubo, né? E aí, essa parede do tubo, ela é calculada a partir do quê? Do perímetro, da área de perímetro. Então, para eu isolar essa força de cisalhamento, eu tenho, então, tensão de cisalhamento vezes essa área do perímetro. Vou colocar aqui. A área do perímetro, ela é calculada como 2π vezes R vezes quem? L, porque ele falou que era para a gente trabalhar com um comprimento hipotético aqui, tá? Comprimento hipotético. Então, é 2π vezes R, ok? RL. Posso substituir, então, agora eu venho aqui. Vou substituir, então, essas equações aqui, de volta. Essa aqui, de volta, tá? E vou obter, então, a minha primeira equação de trabalho, tá? Que é tirada a partir da estática. Então, variação
da pressão vezes π vezes R ao quadrado menos tensão de cisalhamento vezes 2π vezes R vezes L, isso tudo vai ser igual a zero. Quem é essa tensão de cisalhamento, tá? Essa tensão de cisalhamento é uma tensão de cisalhamento, é equivalente, né? Essa tensão de cisalhamento R em Z, ok? R em Z. Vou simbolizar da mesma maneira aqui que o problema me simbolizou. Peraí, vou tirar esse aqui daqui. Vou simbolizar da mesma maneira e vou isolar. Então, tensão de cisalhamento de R em Z vai ser igual, vou fazer todo o algebrismo para isolar, tá? Então, vai ser igual a variação da pressão vezes π vezes R ao quadrado, divididos por 2π R L. Isso aqui vai ser igual, então, a, posso eliminar aqui π com o outro π, o quadrado aqui com o R de baixo, e vou ficar, então, com ΔP. Opa, vou botar esse aqui mais pro ladinho para eu não comer a borda. ΔP vezes R divididos por 2 vezes L. Bom, então eu obtenho assim, tá? Vou escrever a equação final. Eu obtenho assim a minha primeira equação de trabalho, tá? Primeira equação de trabalho. Bom, você já viu aqui que eu coloquei essa informação aqui embaixo como guia. A tensão de cisalhamento, a gente comentou várias vezes, né, que ela é reação, né, ela é reação de um movimento, né, eu sempre comento sobre isso, né, ela é reação. E a fórmula da lei de Newton, de viscosidade, ela é negativa, tá? Ela é negativa porque ela é reação, tá? Ela está no sentido negativo porque ela é orientada para o outro lado, ela é reação do movimento, tá? E aí, se eu pegar esta minha equação aqui da lei de Newton de viscosidade, tá? Opa, o que eu queria era aqui. Se eu pegar essa lei de Newton de viscosidade e igualar essas duas equações aqui, tá? Igualar, então, igualar, opa, eu tenho que, eu vou poder reescrever tudo isso aqui como ΔP vezes R dividido por 2L igual a menos viscosidade VZ dr. Repara que, por que eu escrevi VZ e R? Por conta da orientação dos eixos deste problema, tá? Dos eixos deste problema aqui. Ele me fala que eu tenho orientação para cima em R e para o lado em Z, ok? Em Z. Então, a minha orientação me fala como é que eu devo, então, escrever aqui a lei de Newton de viscosidade, tá? Aplicando aqui separação de variáveis, tá? Aplicando separação de variáveis, eu posso, então, obter, então, a minha equação para trabalho,
tá? Que seria 2L dr igual a menos mi vezes Vz, ok? Ok? Então, essa aqui seria, então, minha equação para trabalho, tá? Aqui eu tenho a minha equação para trabalho. Bom, eu tenho uma equação diferencial. O que a gente faz com uma equação diferencial, tá? Vou pular para cá. O que a gente faz com uma equação diferencial? A gente propõe condições de contorno, tá? E integra ela, tá? E faz a integral dela. Então, propondo aqui que eu tenho, então, quando R igual a R e quando essa velocidade em Z igual a uma velocidade hipotética V função de R, o que eu quero dizer? Eu estou falando de situações hipotéticas. Lembra que eu estou trabalhando aqui com esses eixos, né? O eixo Z e o eixo R. O tubo, né? Vou desenhar o tubo aqui. O tubo, ele tá passando aqui, ó, tá? Ele tá passando aqui. E os eixos estão ali no meio, tá? Eu tô propondo o seguinte, que quando esse R é um R hipotético, eu tenho a velocidade Z, função de Z. Só que quando R é igual a zero, quando eu tô aqui no meinho, tá? Eu tenho velocidade máxima, tá? Eu tenho velocidade máxima. Aqui nesse meio eu tenho velocidade máxima. Agnes, como que eu sei que eu tenho velocidade máxima? Bom, experimentalmente, você sabe que quando você abre a tua torneira da sua casa, você percebe uma meia-lua ali se formando, tá? E aí, bem no centro do tubo, passa a velocidade máxima. Então, a proposta aqui é que para esse R, que ele sai do centro para a extremidade, para esse R igual a zero, a velocidade Z é a velocidade máxima. Então, eu tenho condições de contorno. Coloco dentro da minha equação, com a separação de variáveis, integro isso. Então, aqui é uma integral muito simples, aqui também, tá? O mais difícil é entender em termos de letras, mas perceba que isso aqui é coisa simples, tá? E aí eu obtenho, então, a primeira equação aqui, tá? Essa primeira equação aqui, que é uma equação que me dá a velocidade em função de um R hipotético, tá? Um R hipotético. Agora, e se eu tivesse um R completo, tá? O Rzão, tá? Um R completo aqui. Um R completo. Se eu tivesse um R completo, então, esse Rzinho vai ser igual a Rzão. E lá naquele raio completo, lembra? Aqui nesse ponto, a velocidade é zero, porque eu tô fazendo o que aqui? Eu não tenho. O perfil de velocidade vem assim, então ele faz aqui, 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 e aqui nessas extremidades é zero, tá? A velocidade nessas extremidades é zero. Deixa eu só mudar aqui para ficar mais limpinho, pra gente perceber. Por conta da teoria da camada limite, tá? Fazendo todas as substituições, então, eu substituí, então, o Rzinho por Rzão. Então, ó, só substituindo isso, rearranjando toda essa ideia, eu entendo qual é a velocidade máxima em função do raio total da tubulação, tá? Raio completo da tubulação, tá? Se eu pegar essa ideia de velocidade máxima e retornar para cá para cima, ok? Eu posso reescrever mais uma vez essa equação,
eu posso reescrever mais uma vez essa equação aqui, ok? E aí eu posso escrever, então, qual é a fórmula da velocidade em função de um raio hipotético desse tubo, um raio hipotético, tá? Se nós quisermos rearranjar, né, a velocidade máxima, então a gente pode ter aqui essa fórmula muito conhecida dentro da mecânica dos fluidos, tá? Então a ideia aqui é que você entenda e brinque com o teu conhecimento, né, para chegar nesse termo aqui. Mas o mais importante, tá? O mais importante é você entender como funciona o mecanismo de entendimento aqui dessas forças, tá? Dessas forças. E como é que o perfil da velocidade vai ocorrer ao longo, então, deste raio de tubo hipotético, tá bom? É isso que eu queria demonstrar para vocês. Muito obrigada e até o próximo exercício.